Esta é a Jasmine. E no trabalho ela sempre diz sim. Sim, policial pode aproveitar o Sesc. Sim, barbeiro também pode. O Sesc é para todos. Sim, também é para você. Sesc, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Esperando essa nossa resenha, Paulo, que eu chamo de Paulo, muito obrigado por aceitar fazer esta resenha, 30 anos do nosso programa, e a gente se dá há muito tempo, somos amigos há muito tempo. Muito obrigado, cara. Vamos começar essa nossa resenha aí. Imagina, um grande abraço, prazer estar na tua live aí. Há tempo que a gente está combinando, mas não 30 anos, mas pelo menos uns 6 meses. Nós estamos tentando ajeitar essa agenda aí. Iniciando, agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando aí. São manifestações que eu recebo de uma maneira muito feliz. E é como jogar em casa, né? Só tem gente a favor. Né? E também agradecer, evidentemente, já te fiz isso pessoalmente, pelo nome da Dona Ziz na rua que se colocou lá quando era vereador. Também já te agradeci por ter ajudado nosso querido amigo Pedrinho, que infelizmente não está mais conosco, né? Que é o Pedrinho Ciborgue, né? Que as pessoas não sabem quem é. Simeão Ciborgue, ponta direita de uma qualidade absurda, de internacional, e não ficou mais no Inter, porque na direita tinha o Valdomiro. O Minelli tentou colocar ele na ponta esquerda, mas no fim ele foi fazer sucesso, foi para o Vasco, teve no Atlético Mineiro, perdeu a final contra o Flamengo no jogo lá no Maracanã, enfim. Então a gente, na realidade, a gente vive a vida para procurar ajudar as pessoas, não dá para ajudar todo mundo, evidentemente, mas feliz de a gente começar a conversar sobre o assunto que você entender que possa ser do teu interesse, do interesse das pessoas que estão nos seguindo. Na realidade, a gente quer assim muito bastidor, muitas histórias, porque o ídolo em campo todos conhecem, né? Reverencio. Tu és um ídolo de todos nós. Olha o Roberto Azevedo, aí, nosso colega jornalista. Presente. Roberto foi quem deu a primeira ajuda para o estudo da criança diabética quando nós lançamos lá no Teatro São Pedro. É mesmo? Oh, que legal. Como é que foi esse teu início no Inter aí? Tu morava em Canoas e fosse para as categorias de base, é isso? Morava em Niterói, que é um bairro de Canoas, estou falando, sei lá, aí fomos lá, um monte de gurizada de Canoas, fazer teste com o seu Jorge Funchal, que era o treinador da escolinha. E foi engraçadíssimo, quando eu cheguei lá tinha mais de 300 guris. Então, e a coisa mais curiosa é que quando o seu Jorge perguntava, quem é goleiro aí meia dúzia levantava o dedo e tal. E assim ele ia definindo os times. Estava um goleiro para cá, outro goleiro para lá, e ia montando os times. E ele teve no final do treino, ele teve uma frase inesquecível para mim. Inesquecível. Terminado o treino, o meu irmão Pedro, o seu Jorge, perguntou. E aí o meu irmão tem que voltar. Aí o seu Jorge disse assim, o quê? O alemão está plenamente aprovado. Eu nem sabia que era plenamente, mas gostei. E aí mudou nisso. Aí ficou nas categorias, escolinhas, Mirim B, Mirim A, Infantil B, Infantil A, Infantil Juvenil, Juvenil Profissional. Que era como se chamava na época. Hoje é Sub-20, Sub-15, é tudo diferente. E aí, morando em Niterói e Canoas. E o Pedrinho, que nós falamos, chegou comigo, chegamos juntos na escolinha. E fomos até o profissional juntos, inclusive indo para a Olimpíada em 72 juntos. Sabe quem é que está te mandando um abraço também aqui? Que ele foi
Foi junto contigo as categorias de base, o Silvão, o Silvio Flores, o Silvão. Lateral direito e zagueiro. Mas depois se firmou como zagueiro, né? Ah, sim, não, ele jogava bem nas duas, sabe? Jogava bem nas duas, é bom, sabia jogar. Pô, ele seria um zagueiro que jogaria hoje saindo jogar, porque tem uns zagueiros que estão tentando sair jogar aí e estão entregando. E aí depois o teu técnico foi o Ernesto Guedes, não? Primeiro foi o Joffre, depois foi o Ernesto Guedes. Eu tive também um período lá, os Tesourinho e o Xinxim, que eram jogadores da época do Rodo Internacional. Depois teve, enfim, Joffre, eles, o Ernesto e o Marcos Eugênio. Marcos Eugênio. Do teu time, que na época não era júnior, né? Na época era juvenil, quem é que acabou vencendo no futebol, Zé? Qual é? O juvenil, tu falou primeiro, juvenil? Pô, ali tinha o Cedilha, tinha o Jair, Príncipe, Pedrinho, tinha Soares, o Infantil Internacional era. Vou fazer um esforço aqui brutal para saber, mas o goleiro. Nós tínhamos goleiro entre juniores, sub-15, sub-20 e tal, tinha o Cláudio Mangol, tinha o Jânio, tinha o atual prefeito de Gramado, João Alfredo. O Fedoca. Jogava muito, aliás, ele jogava muito no gol, jogava muito tênis, nadava muito. Então, enfim, e tinha o Norival na lateral direita, tinha Sedenir, tinha João Pedro, depois o Walter, tinha Escurinho, irmão do Escuro. Não quero esquecer ninguém aqui, porque alguém sempre fica magoado, mas era no infantil, depois tinha o César, tinha o Elton, que também já faleceu, tinha o Amorim, tinha o Jorge, tinha o Marco Antônio, que era o Mussum, tinha o Birinha, Rosalina. Vou esquecer um monte, mas o pessoal não vai ficar chateado comigo, porque é muita gente. Tu subisse em que ano para os profissionais? Eu tinha um ano a mais para jogar, eu queria ficar um ano a mais, porque eu olhando para cima, assim, lá, eu tinha Vitor Hugo, tinha Tovar, tinha Carbone na primeira função. Depois tinha Carpegiani, tinha Dorinho, tinha Dejair, e depois tinha, que eu chamo sempre do meu grande ídolo, que era o Braulio. Quer dizer, eu olhava, e tinha mais gente no meio, né? Aí eu disse, não vou jogar, né? Vou ficar mais um ano aqui no juvenil. Na época era juvenil, hoje é o junior. Mas aí o Dino Sani, não, vai subir, aí eu acabei subindo um ano antes. E em seguida ele me colocou já no time. Em seguida, começou o Campeonato Brasileiro, aí o Carbone foi vendido para o Botafogo, o Tovar estava titular, aí 2 ou 3 jogos depois eu acabei entrando. Um jogo muito simples, para marcar o do Seu Lopes no Beira-Rio. Foi nesse jogo, sabe que muitas perguntas chegaram aqui. Olha aqui, ó. O Paquetá está te mandando um abraço aí, o nosso Cláudio Brito. Ô, Cláudio Brito. Cláudio Brito, claro. E a estreia do Gauchão foi contra o Esportivo. Pois é, o Luiz Roberto aqui disse, olha, eu assisti a estreia do Falcão, Fluminense 1, Inter 1. Gol do Scala, diz ele, e do Samarone para o Fluminense. Na época do Scala, eu não era profissional aí. Eu lembro que eu vi esse time internacional lá atrás, como eu vi o do Grêmio, que eram 2 times fortes. O Internacional tinha o Ganés, Maurício, Scala Sadia, Alto Lambarim, Dori, Carlos Cláudio. O Grêmio tinha Alberto, Altemir, aí, Tário Ortúnio, Cláudio Sérgio Babá, Joãozinho Assino Vomir. Então, era um... E o Scala era zagueiro, foi para a seleção. Então, eu não joguei nesse período. Eu joguei, isso era lá pelos 60 e pouco. Eu joguei, em 73 eu comecei no profissional. Meu amigo de Bagé aqui, lá da minha terra, Sérgio Loiaco, do meu amigão, pergunta para o Falcão se ele lembra algum jogo contra o Guarani de Bagé. Muito. O Guarani e o Bagé é uma guerra, né, no bom sentido. Para jogar lá era muito difícil, muito difícil. Sempre era jogo complicado. Sempre, porque normalmente o gauchão era jogado no inverno, e chovia, e era uma guerra.
E tinha alguns campos do interior, não lembro se era em Bagé, mas a gente chegava para jogar no domingo, puta de um sol, a ponta esquerda, que é onde jogava o Lula, molhado, embarrado, e o meio campo, onde jogava o Carpejano e eu, também embarrado. O resto do campo era tudo seco. Mas, enfim, a gente se virava. Sabe que entre as várias perguntas hoje à tarde, eu recebi um WhatsApp do nosso amigo, mais teu amigo, Arnaldo César Coelho. Grande Arnaldo. Aí ele disse assim, pergunta para o Falcão, para ele contar a história que nós estávamos ao vivo no Jornal Nacional, e aí eu tinha que dar o nome do juiz. E o juiz, o nome do gringo era difícil, eu escrevi no papel. Quando eu fui entrar no ar, o Falcão tirou o papel, eu tive que inventar o nome de um juiz. Como é que foi isso, Falcão? É pior que isso. A gente brincava sempre, evidentemente. Chega um pouquinho perto mais do microfone. A gente brincava muito, né? Evidente, não na hora do trabalho. Eu sabia que, quando eu ia fazer isso, o Galvão ia ajudar ele. Esse era o objetivo. Então, o nome era muito difícil. Acho que era um árbitro da Arábia, uma coisa assim. E eu digo, tá bem, eu vou fazer um globo aqui, que é aquilo que a gente põe embaixo, né? O painel embaixo da câmera. E eu vou te botar aqui, tu vai estar muito perto onde você vai estar olhando, vai ser fácil. E ele entrou em cima. Quer apita o Galvão? Não, e o árbitro, como é que é? Apita o jogo. Quando ele falou apita o jogo, eu tirei o papel. Ele estava confiando em tudo no painel, né? Aí ele foi muito rápido também. Apita o jogo, parece o juiz. Antes de eu dar um nome, é muito bom. Aí o Galvão deu o nome do juiz. Mas é evidente que se o Galvão não tivesse ali com o nome, eu não teria brincado assim com o Arnaldo. Mas até hoje é aquela história que o Galvão conta em tudo que é lugar, ele gosta de contar. Mas ele me deu troco, né? Porque nós estávamos fazendo a Copa das Confederações em Paris e terminou o jogo, 97, eu acho. E nós fomos num restaurante, um restaurante aberto do lado do estádio. E o Galvão, toda a equipe da Globo, o Galvão, o Arnaldo, eu, estava o Telmo Zanini, enfim, o pessoal que trabalhava, e era um lugar aberto, e estava fechando. Então, o que nós vamos comer? Um espaguete. Era o que estava para ser feito. E tu, não vou comer nada, já me alimentei, estou satisfeito. Então tá, aí fui no banheiro, no toalete, para lavar as mãos. Quando eu voltei, eu já tinha comido espaguete. O meu espaguete. Arnaldo César Coelho, grande figura. Eu fiz uma resenha muito boa com ele aí, porque ele tem de história, velho. Meu Deus do céu. Nós fizemos uma resenha muito boa. Tanto que ele viu nas redes sociais que nós iríamos fazer essa resenha hoje aqui, e ele mandou essa pergunta para ti aí. História, tem muita história. Aliás, árbitro de futebol, se fosse contar todas as histórias, ia ser uma coisa séria. Eu fiz vários livros pisando na bola sobre histórias, mas tu fizesse um livro também aí, muito, muito bacana, né? Tu tem muitas histórias, né? Eu acho que histórias da bola, né? Futebol, assim, o futebol ele se define, né, na minha avaliação, o futebol jogado é tempo e espaço, né? Dentro do campo. É o espaço que você tem e a velocidade do jogo. Né? Você pode dizer, é um time reativo, time não sei o quê, mas tudo se resume nisso. É espaço, né, e tempo. E as histórias, para quem não é muito chegado no aspecto tático, e eu acho sim, que é chato mesmo, né? 4-3-3, 3-5-2, marcação alta, marcação baixa, tendo regenerativa, normalmente é muito chato. Mas o que é legal são as histórias, né? Nós estávamos falando antes do Caçapava, que foi meu companheiro de quarto quase sempre. Era uma figura extraordinária, né? E muito divertido. E ele conta, diz ele que é verdade, eu não lembro, mas se ele disse que era verdade, eu tenho que dizer que sim. E nós fomos jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro.
É uma história já conhecida, mas sempre vale a pena contar. E eu, diz o Caçapava, que eu fui ensiná-lo a entender o drible do Rivelino. Era aquele que ele levava, ele botava a bola aqui, levava para lá e trazia para cá. Que, por incrível que pareça, foi um drible que ele aprendeu com o Sérgio Echigo, que é um japonês, que trabalhou comigo quando eu treinei a seleção japonesa. E eu digo, Caçapava, é o seguinte, 11 da noite, no corredor do Hotel Plaza, no Rio de Janeiro. O Caçapava é o seguinte, ele leva a bola para lá, ele nunca sai para lá, ele sai para a direita. E treinamos, bola, meu. Uma vergonha. Aí vamos para o jogo no outro dia, eu digo, tá tudo certo. Primeira bola que o Riva pega, vai para cima dele, e faz o drible, o Caçapava vai no meio do Rivelino. No meio. Aí eu fui correndo no ouvido, pô, Caçapava, nós treinamos, cara. 40 minutos de treino, vai. Ele falava assim, Focão, eu na hora eu fiquei na dúvida, foi no meio dele. Não sabia se era direito ou esquerdo. E até hoje, o Rivelino, quando me encontra, pô, aquele Caçapava, depois... Ele conta várias histórias. Ele conta uma história de Recife, por exemplo, que nós estávamos em Recife para jogar, não sei qual, Santa Cruz. O Santa Cruz tinha um jogador chamado Betinho, que era o craque do time, que era o meia-direita. Na época era um médio, um meia esquerdo, meia direita. Ponta, centroavante, ponta esquerda. 4-3-3, um volante mais atrás, 2 meias, 3 na frente. Então ele bateria com esse Betinho pela formação, né? Ele era o meia, o Betinho voltava e pegaria o Caçapava pegaria ele. E eu subi, ele conta o Caçapava, eu não lembro dessa história, mas ele me contou, quando eu estava na Internacional em 2011, ele estava comigo lá, ele conta que eu subi 10h30, depois do lanche, ele já estava dormindo. Já está dormindo, meu? E que é, Focão? Não. Então tá, vai dormir, te contar um negócio que eu vi lá embaixo, não vou te contar. Como ele era muito curioso, não, vai dormir, amanhã eu falo. Não, o que é? Não, o cara falou de ti, ó. E deitei. Não, agora tu vai contar. Aí ele acendeu a luz e sentou na cama. O que é? Não, então, tu quer saber? Tu quer saber que é? Então eu vou te contar a história. Não vou te contar. Aí quando ele... Não, conta aí. Não vou te contar, tu não vai gostar, não vou contar. E eu fui levando 10, 15 minutos isso. Pô, agora tu me acordou? Ele já suava, né? Ele tava suando. Sabe, é o seguinte, já tu quer saber? Então eu vou te contar. Eu estava ali embaixo, o cara da rádio falando, o cara estava dando uma entrevista, o Betinho, e o repórter perguntou para ele, Betinho, o jogo domingo vai ser complicado, hein? Ele veio internacional com o meio-campo, toda a seleção brasileira. Caçapa, não vou te contar, vai dormir. Pá, ele levantou da cama. Não, conta. O cara disse um negócio que eu não gostei, porque eu ouvi, vou te contar. Claro que eu estou motivando ele, né? Claro. Aí diz assim, o que ele falou? Ele falou que quando o cara disse que era meio campo da seleção, ele disse o seguinte, eu me irritei com ele. O que ele disse? Ele disse que da seleção só tem o Falcão, porque ele Caçapava não joga nada. Aí, primeira bola do Betinho, no outro dia, tu imagina, né? Caçapava jogou ele. E ainda foi em cima dele. Prazer, eu sou o Caçapava da seleção. Olha quem está mandando um abraço aí. Desse aí tu tem história, lê no vídeo aí. Consegue ler no teu vídeo aí? Claro, Dona Natália. Hélio Valdomiro. Muito amigo. Velho Valdomiro. Grandes figuras, casal maravilhoso, de muito carinho, de muita atenção. Tinha uma excelente relação com a dona Zília. Muito bom, muito bom. Beijo para os dois aí, em Criciúma. Tem uma torcedora do Inter, que é a Claudinha Locke, cara. Ela sabe tudo da tua vida, no Facebook, nas redes sociais. Ela segura todo o Arqueiro do Rei aí, cara. Senta que ela tirou o bom. Aí ela aí, ó, a estrela mais brilhante da constelação colorada, Arqueiros do Rei, em estado de graça. Alô, Claudinha. Grande abraço, Claudinha. Beijo para a Cláudia, para todo mundo que faz parte do grupo dela aí, do Arqueiros do Rei. Alô, pessoal da Coab Cavalhada também nos assistindo, a Jadina, Camargo, pessoal todo aí.
Tu morasse em Santo Ângelo, hein? De passagem. Não vai perguntar, porque eu saí de cedo da Abelardo do Louso, eu nasci. Um ano, tá? Depois eu rodei, acho que ia Santo Ângelo. Aí minha mãe e meu pai que me diziam, Santo Ângelo, um pouquinho de Carazinho, Santo Ângelo de alguns parentes lá. Mas eu me criei mesmo foi em Niterói, né? Niterói, Canoas, depois eu vim para Porto Alegre em 75, mas fiquei a maior parte do tempo em Niterói. Tu sabe que o Luiz Roberto hoje me escreveu aqui, que é um seguidor de redes sociais, dizendo que viu a tua estreia, que tu falaste que foi contra o Esportivo do Campeonato Gaúcho, e aí ele diz assim, quem botou o apelido dele de bola-bola foi o Zoca, do Jardim Botânico, que não perdia um treino do Inter. Tu lembra disso, não? Sim, o Zoca era uma figura muito querida lá, estava sempre lá nos Eucaliptos na época. E essa história do bola-bola, ela surgiu porque eu estava com meu pai lá nos Eucaliptos. Eu não queria subir a profissional, eu queria mais um ano na categoria, porque já falei, em cima só tinha fera na minha posição. Eu queria jogar mais um ano no juvenil, mas aí o Dino disse, não, vai subir, e eu fui lá para assinar o meu primeiro contrato com meu pai. E quando eu estou chegando, o Zoca, por que está fazendo aqui? Porque normalmente o treino era de manhã, isso era de tarde. Eu contei, vem aqui, o cara quer que eu assine, aí eu não quero, porque, tem muita gente, repetir esse fato, tem muita gente boa lá em cima, então vai ser difícil. Aí ele fez essa frase, o que é difícil? O que é isso? Tu em um mês, aliás, tu tá no time titular com essa bola, aliás, bola não, bola. Aí ficou. E esse Zoca era o que no Inter lá? Ele jogou bola muito tempo nas categorias lá, mas depois estava lá, só ia lá. Ele tinha necessidade de estar entre a gente lá. Então ele estava sempre lá e ele era muito engraçado. Todas as gírias do jogador, ele tinha tudo isso. Então ele era. Todo mundo gostava, adorava ele, estava sempre lá nos treinos. Grande figura, muito querida. E o Dario, cara? Dario. Deve ter um monte de história do Dario, hein? Dario é um figura. O Dario é um gênio, cara. O Dario. Eu dizia sempre o seguinte, eu fiz um vídeo agora no aniversário dele, depois do filho dele, meu pai chorou. Digo, o Dario, ele é uma figura assim, a genialidade dele, porque ele sempre dizia, eu não sei chutar no gol. E ele dizia, eu fizer um gol de fora da área, o goleiro que tomar um gol num chute meu fora da área tem que ser demitido. Pô, Dario, aí tu diz um negócio desse, tu fez um caminhão de gols, tu é gênio. Aí ele dizia assim, eu fiz tantos gols na vida que não tive tempo de aprender a jogar futebol. Não é possível que tu não saiba jogar fazendo não sei quantos gols. Então, e outra coisa, ele era sempre querido também pelos adversários. Então era uma figura maravilhosa, um cara de bem com a vida, com frases antológicas. As pessoas que eu acho que fazem falta no futebol, porque o futebol ficou muito sério, né? Muito. E ele fazia brincadeiras, vou fazer tantos gols. E o time adversário, não, pelo jeito dele, não entendia isso como uma falta de respeito. Né? Grande Dario. Devia ter um monte de história também. Olha aqui quem está mandando um abraço também. O Otávio Rojas. Um grande abraço. Maior ídolo da nação colorada. Ele e a André Rotuno que criaram lá o projeto Criança Colorada. Isso aí é fantástico isso aqui, né, cara? E o Braulio, cara? Tu falou que o Braulio era o teu ídolo, né? O Braulio sofreu uma perseguição absurda em Porto Alegre. O Braulio sofreu uma perseguição desumana em Porto Alegre. Mas como ele tinha muita personalidade, ele se segurou. Né? Perseguição absurda. E acabou até sendo prejudicado o próprio Sérgio, que disputava a posição com ele. E eu
filho dele até está fazendo um livro, não sei se já fez, e o que eu estou dizendo para ti, eu disse para ele, para o filho dele, olha, o Braulio era um negócio assim, para quem gosta de jogador bom, de qualidade, eu gosto de jogador com qualidade. E ele foi assim, uma perseguição de uma parte da imprensa, na época dos mandarins, absurda. Absurda. Né? Só que ele tinha personalidade, isso irrita um pouquinho, né? Eu sofro isso, eu. Quando você bate de frente a algumas figuras, enquanto eles puderem tentar te derrubar, eles tentam te derrubar. Não conseguiram com o Braulio, não conseguiram comigo, enfim, outros exemplos aí. Né? E às vezes as pessoas me perguntam, né? O que o Braulio tinha? Olha, eu vi o Braulio jogar de centro médio no juvenil. Era Braulio e Chorinho. O Bosco, eles ficavam nos eucaliptos, numa distância, sem exagero, de 20 metros um do outro, e a bola não caía. A bola não caía. E a facilidade que ele tinha, eu sempre lembro de uma frase do Rubens, Rubens centroavante, Lourinho, muito engraçado. Pô, Braulio, tu vai me matar, tu me deixa só eu o goleiro, e eu erro, eu tô mal. Tu tem que deixar uma bola para dividir com o zagueiro. Eu vi o Braulio jogar, eu vi grandes jogadores, pô, mas o Braulio era o meu ídolo. Cara, eu vi esse cara, eu vi Rivelino, eu gostava do Alcindo, do centroavante do Grêmio, o time do Sérgio Lopes. Eu sempre gostei de jogadores assim, com qualidade. E as pessoas me perguntaram, pô, mas tu botaria o Braulio na seleção, tudo, internacional? Claro. Claro. Mas quem seria teu meio campo? Eles perguntam, para quem? Mas eu, treinador, eu o quê? Um jornalista. O jornalista seria, então, Carpegiani, Braulio e Mário Sérgio. Oh. Ah, mas falta um. Tá bom, então eu entro para completar. Olha aí quem está te mandando um abraço aí, ó. Jorge Baidec. Olha o Baidec. Baidec. Olha aqui, doutor Saul Bertchevski. Um abraço no Falcão. Grande Saul. Orgulho do Rio Grande. Grande abraço. Olha o Jackson Beckham aqui, ó. Em 1983, passamos 3 semanas na Itália. Existiu 2 celebridades, o Papa e o Falcão. Olha só. Exagero, mas enfim, então assim, ó, quando eu brinco com essa escalação, né, eu lembro sempre do Otacílio, grande chapinha, auxiliar do Minelli, foi meu auxiliar na seleção brasileira que eu treinei, figura ímpar, Otacílio Gonçalves. Quando perguntava para ele assim, como é que vai jogar teu time, Otacílio? Ele dizia, meu time vai jogar assim, assim. Então, se ele estivesse falando desse meio campo, alguém perguntaria assim para ele, mas vem cá, mas quem é que vai marcar? Ele teria respondido assim, não, isso é um problema deles, não é meu. Eles aqui não se preocupem em marcar. Enfim, futebol tem história, e é bom que cada um tem uma opinião, cada um tem... Mas o Braulio foi muito castigado. Eu quero ler para ti aqui, olha que emocionante aqui, cara. O filho do seu Minelli, aí o seu Minelli mandou um recado para ti pelo Face do filho. Meu pai mandou a mensagem para ele através do meu Face. Falcão, aqui é o Minelli. Tivemos uma grande fase que foi prolongada por você com o teu sucesso na Itália. Não posso deixar de elogiá-lo, tanto dentro quanto fora do gramado, pelo seu comportamento exemplar e exímio talento. Curiosamente, ainda ontem me lembrei de você, por aquele episódio do Mário Quintana. Só alguém com coração igual ao teu faria o que você fez por ele. Grande abraço, Minelli. Estávamos falando de injustiça. Né? Esse foi o treinador mais injustiçado da história desse país. É sempre difícil dizer que foi o mais injustiçado, porque, de repente, eu esqueço de alguém. Mas, na minha lembrança, vocês estão acompanhando a gente nessa live, é o seguinte, Minelli foi campeão brasileiro com o Internacional em 75, foi campeão brasileiro em 76, foi campeão brasileiro em 77 com o São Paulo, e na Copa de 78 não vai o Minelli. Duro, né? Muito.
E isso realmente foi uma coisa... Isso sim é injustiça. O Falcão 78... Tá bem. Acho que eu também tinha que estar lá, mas o Minelli, quando você ganha 3 campeonatos, sendo por 2 times diferentes, quer dizer, e não vai Minelli para a seleção, não tem nenhuma explicação, a não ser o regime militar que nós vivíamos na época. Né? A seleção brasileira, na época, só tinha militar comandando. Eu fui prejudicado por uma coisa assim, na Copa 78 também. Mas esquece o Falcão. Minelli foi um cara com muita qualidade, um cara que soube administrar fera, porque ali só tinha fera naquele time que ele administrou, mas também teve a felicidade de ter jogadores de bom caráter. Todo aquele time de 75, 76, eram jogadores assim com um QI legal, mas também com um caráter, com gente do bem. Né? Então, o Minelli foi um cara que realmente merecia ter treinado a seleção brasileira. Então, daqui eu mando um grande beijo para ele, para a família dele. Eu vi um pedaço da live de vocês. Rubens Minelli, Rubens Francisco Minelli. Paulo, depois nós vamos falar um pouco dessas tuas atitudes, porque as pessoas conhecem, como eu disse, o ídolo, né? E aquela velha história, o que a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber, e tu és um cara que te doa para várias situações, que eu quero falar depois contigo isso aí. Essa questão da Copa de 78, de tu não teres ido, cara, foi o Chicão no teu lugar. Falam que tu teria tido uma discussão com Cláudio Coutinho na época? Na realidade é assim, ó, eu até não gosto de falar muito nisso, até porque o Cláudio não está mais aqui. E é chato, né? Falar de alguém que não vive mais aqui, porque o Cláudio Coutinho faleceu, infelizmente. Mas tinha enfim, a história vou tentar resumir de uma maneira muito simples. A seleção de 78, de 77, estávamos nos preparando e tal, o treinador era o Brandão, aí fomos jogar na Colômbia, aí nós empatamos na Colômbia e demitiram o Brandão. Aí assumiu o Coutinho, que ele teria que ter assumido o Minelli, nós estamos falando de 77, 3 anos depois do Minelli ser tricampeão. E aí ele fez nova formação, nova convocação, porque na época podia, para o jogo de volta com a Colômbia e depois os outros 2 jogos do Paraguai. E aí eu me apresentei 2 dias depois, que eu tive uma faringite. Aí, quarta-feira, teve um jogo. Aí, fomos jogar contra a Colômbia uma semana depois. Ele não me deixou nem no banco. Mas, quando eu cheguei na concentração do Vasco, né, ele olhou para mim, entra em forma, depois eu falo contigo. Eu digo, tá bem. Mas, no primeiro coletivo, na época, os jornais davam nota, né? Eu acompanhei essa fase, o jornal dava nota. Então, todo o treino era um jogo. Tinha nota, transmitido pela televisão. E eu fui lá em campo pelos jornais do Rio. E aí acabei não jogando, e eu fiquei no banco, e ele disse que ia falar comigo, enfim, aí depois fiquei mal colocado do Maracanã, todo o pessoal que não estava no banco, Tereza Caçapa, Caçapava, Valdomiro. Aí aí quando eu desci, o Zico foi expulso no jogo. Quando eu desci, toda uma impressão, o Coutinho já te escalou, digo, como escalou? E aí conversei com eles, aí no outro dia tive uma conversa, aí que foi uma conversa forte com ele no jogo, depois do treino, no dia seguinte. E aí foi uma conversa pesada, forte, enfim. E depois, aí joguei no Paraguai, ganhamos 1-0 lá. Depois, jogo de volta no Maracanã, onde o Benítez agarrou tudo que podia agarrar. E aí empatamos, mas fomos classificados para a Copa. Aí, isso para 78, ele nunca mais me chamou. Me chamou depois da Copa, jogos amistosos, depois da Copa. Mas aquela Copa de 78, nós tínhamos um regime de ditadura braba. Então, eu tive uma discussão com ele, que era da política, da militar e tal. Mas nunca... Ele me tirou o direito de ir para a Copa do Mundo. E eu estava numa fase... Eu, em 76, por exemplo, em 75 ganhei a bola de prata, em 76 não ganhei a bola de ouro, porque eu joguei um jogo a menos. E o regulamento tinha que ter um jogo, tinha que ter, acho que 20 tantos jogos, eu tive, por um jogo eu não ganhei. 78 eu ganhei a bola de ouro, 79 ganhei a bola de ouro de novo, da Placar. E 79, inclusive, com a maior média da história da Placar. Isso me surpreendeu muito, porque eu não sabia disso.
Mas eu tive uma média 9,26, isso é um absurdo de média. Nem moral cívica eu tive isso, em OSPB, quando eu estudava. Porque o cálculo é muito simples. Se tu tira uma nota 7 no jogo, se você tira 7, tem que tirar 3,10. Para somar 37, vai dividir por 4, para dar 9 pontos em alguma coisa. Então, assim, eu estava num grande momento. Mas aquilo ali me serviu pelo seguinte. Quando eu estava na Copa de 82, eu estava ali perfilado, cantando o hino, todo esse episódio veio na minha cabeça. Que maluco isso, né? E isso tudo, assim, eu já estava pilhado para jogar a Copa, né? Evidente. Mas quando eu lembrei daquela Copa, eu tinha que estar. E eu vou jogar essa Copa como se eu estivesse jogando aquela e essa. Então isso me ajudou muito também. Eu me motivei ainda mais por não ter jogado em 78. Até porque a Copa era aqui. E eu lembro bem do jogo, né? Bem do jogo, que eu acho que seria um jogo que eu me daria muito bem, que foi o Brasil e Argentina. Porque naquele jogo o Brasil entrou com Chicão, Batista, Dirceu e Jorge Mendonça. E o time da Argentina com 3 jogadores no meio. Né? Galhardo, se não me engano, Ardiles e Kempis. Bertoni, Luque e Ortiz, que depois jogou no Grêmio. Então tinha muito espaço para jogar. Mas, enfim, não deu, e agora 82 foi legal, não ganhamos, mas eu também tive, assim, recebi a bola de prata como o segundo melhor jogador do Mundial, mesmo tendo jogado 5 jogos, ao contrário do Paulo Rossi, que ganhou a bola de ouro, e do Rominick, que ganhou a bola de bronze, o terceiro, que jogaram 7 jogos. Está nos assistindo aqui o Mauro Geraldo Galvão, conhece ou não? Filho do Ochelese, seu Galvão. Aproveita e conta isso também tem história, Mauro. Conta aquela história dele, onde é o bico. O Mauro era abusado, né? E por isso que ele teve sucesso. O jogador de qualidade dele tem que ser um pouco abusado. O Mauro, quando chegou o José Duarte em Porto Alegre, e eu vi que tinha um garoto lá embaixo que tinha condições de estar jogando com a gente. Ele perguntou, eu era capitão, né? O que eu achava, tal. O senhor está me dando a condição e eu já lhe agradeço da confiança de perguntar para mim. Eu digo, tem um garoto lá embaixo, tem 17 anos, e joga muita bola para estar lá onde ele está. Eu acho que ele pode dar se prejudicar. Que, de repente, como ele joga muita bola, ele pode ter um momento de arrogância, que ele não é arrogante, mas pode parecer. Quem é? De Mauro Galvão. Aí ele falou, voltou 2 dias depois para mim e disse, mas isso aqui é muito mascarado. Gente, mascarado. Eu falei para o senhor que eu falar isso. Traz para cá que aqui ele não vai ter nenhuma máscara. E ele subiu com a gente. E o Mauro era um jogador extraordinário. O zagueiro, o tamanho dele, não tinha porte físico, mas ele tinha 2 coisas. A qualidade na antecipação e uma coisa que ele aprendeu comigo, que aprendi com o Carbone, que era o carrinho lateral. Eu aprendi aquilo com o Carbone. Eu não tinha condições de ficar batendo com os caras, ou eu antecipava que nem o Mauro, ou eu dava o carrinho para ficar com a bola. E aprendi com o Carbone, e o Mauro aprendeu também por aí. Ele tinha um carrinho preciso, mas não era aquele carrinho para botar a bola para fora, era um carrinho com aquele gancho para ficar com a bola e sair jogando. E essa história do bico, o Mauro teve 2 lances interessantes. O jogo do Palmeiras foram os 3-2, no gol do Palmeiras, um dos gols que a bola foi lançada, o Jorge Mendonça tirou ele do corpo, que eu acho até que tinha falta. E quando eu fiz o terceiro gol, ele veio para mim assim, por favor, desculpe o meu erro lá. Tinha 17 anos. E o outro foi esse lance que você está falando, que é engraçadíssimo, né? No treino, no coletivo e tal. E ele saiu de trás tabelando, chegou na frente do gol e inventou alguma coisa que eu nem sei não, né? Foi colocar e tal. E eu gritei lá para ele, lá de porra, Galvão, dá de bico, porque quis dar de sei de quê, de Charles, dá de bico. Aí ele passou por mim assim, mas onde é que fica o bico?
E também não tem bicho, né, Falcão? Dizendo, é que o meu objetivo ali foi para dizer para ele, Mauro, porque eu tinha esse negócio de treinador já naquela época. Mauro, quem não faz no treino, não faz no jogo. Olha aí a Ana. Tá bem. A esposa do Galvão aí, a Ana. Ana. Maurinho e Falcão, amigos para sempre. Olha aí, Aninha. Gente boa, de Bagé também, da minha terra, hein? Sabe que tem várias pessoas perguntando aqui se tu aceitaria ser um dia presidente do Internacional. Não deixaria. Não deixariam? Não deixaria. É? E a confraria que está lá não ia deixar. Eu confraria lá, né? Mas se deixar... A confraria que está há 20 anos, né? Mas se essa confraria deixasse, tu aceitaria ser o presidente? Eu não penso em coisas que eu não tenho certeza de acontecer. Com a idade que eu estou, eu não sonho mais, eu vivo muita realidade. Tem muitas pessoas falando aqui que o Inter tem que fazer a tua estátua. E o, inclusive, diz... Não, estátua não, pelo amor de Deus. Estátua não precisa. Sabe o que é? Se você está na memória das pessoas, não precisa estar. Você pensa assim, né? Memória, não precisa. Tem muita gente também dizendo aqui que esse novo CT do Inter aí tem que levar o nome do Falcão. Vou tomar uma água. Claro, Paulo. Vamos brindar aqui uma aguinha. Vamos viajar para a Itália um pouco? Sempre bom. Mas já vamos, que todo mundo sabe, né? A bola que tu jogasse, o Rei de Roma, o Scudetto. Mas tem uma história fantástica, talvez algumas pessoas não saibam, que tu voltasse lá, não sei quanto tempo depois, com a tua esposa, a minha colega Cristina Ranzolin, aí tu entrasse no estádio, o estádio lotado, e aí apareceu a tua imagem nos telões, e aí conta para nós aí, Paulo. Essa história foi uma história inesquecível, né? Evidentemente. Primeiro porque eu não esperava. Segundo porque antes disso, eu não ia no jogo. Eu sempre evitei, né, de ir nos jogos dos times que eu joguei e que tivesse ganho e que por acaso há muito tempo não ganhasse. Tipo assim, o Roma não era campeão há muito tempo. Então eu nunca fui ver jogo da Roma, pelo menos não lembro ter ido, porque eu não me sentiria bem se eu fosse no jogo do Roma lá e a torcida olhasse para mim e falasse, quando ele jogava, a gente ganhava. Eu sempre evitei isso, né? Nunca gostei que fizesse isso comigo, onde eu estava jogando. Mas aquele jogo, eu estava em Roma, não vou, Cristina, vai lá. Aí eu encontro o Juca Kfouri com a esposa no hotel. Pô, tem que ir no jogo, rapaz. Bem, aí fui. Aí a Roma, enfim, botou um carro. A Roma me dá uma mordomia que eu nem sei se mereço. Então, um carro, acompanhante, enfim. Cheguei, um camarote. Então. Aí eu fui. Fui também, porque o Roma era um jogo com a Juventus, que era o derby nacional na época. O Roma já era campeão. Então não tinha problema. Era o atual campeão. Eu fui. E o jogo era com a Juventus, que tinha 10 mil juventinos. Era um jogo difícil, pastor. E eu lembro que eu cheguei, sentado e tal. Aí a menina que nos acompanhava disse, olha, quando eu te der um sinal, tu olha para aquela câmera ali. Está bem. Aí quando eu só olhei para a câmera, mas quando eu olhei para a câmera, eu achei que estava me mostrando para quem estivesse em casa vendo na televisão. Mas eu olhei assim, como jogador de meio campo, deveria enxergar um pouquinho mais do que aquela câmera. E quando eu me vi no telão. Naquele olhar periférico. Quando eu me vi no telão, olhei para o telão, no telão também, e aí eu olhei para baixo, o pessoal começou a levantar e começou a aplaudir. Uma sensação inacreditável. E, inclusive, o pessoal do lado da Juventus. Aquilo eu não sei bem que ano foi, mas, sei lá,
A Roma era campeão já de novo, o Fábio Capello, treinador, já tinha muitos brasileiros lá, o Emerson, Aldair, Tabutotti, enfim, um time forte. E aí, para mim, foi indescritível, porque eu não fazia gols mais, entendeu? Eu não estava jogando mais. Isso era um reconhecimento, né, por aquilo que aconteceu. Uma coisa de muita sensibilidade, e até porque eu, né, sendo brasileiro, eu tive uma recepção lá extraordinária, e acho que ajudei muito na volta de brasileiros para lá. Na época, ninguém sabia que era o Internacional. Acho que consegui, na época, botar o nome Internacional, pelo menos na Itália. Então, sim, isso é o que fica, sabe? Não é o gol, 2 gols. Eu lembrei agora no inconsciente, porque o inconsciente é aquilo que você não controla. E o consciente é fácil, o inconsciente não tem controle. Agora, o que eu me lembrei do Guardiola. Por que eu me lembrei do Guardiola? Porque no livro que eu terminei de ler dele, eu sempre volto, porque é uma coisa que eu gosto de ler de novo, ele diz assim, as pessoas acham que ganhar acho que ter sucesso, vencer, ganhar 15, 16 títulos. Aí ele fala uma palavra em espanhol, isso é tonteria, isso é bobagem. O importante é o quanto você emociona as pessoas, o quanto você consegue emocionar. E para emocionar, você tem que jogar bem. E ele diz, aquele diretor, aquele escritor que fez um livro há 50 anos atrás, que as pessoas leem e ainda gostam e se emocionam, eles têm que ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, quer dizer, perder não é sinal de fracasso. Assim como ganhar não é sinônimo de sucesso. Né? Então, foram momentos excepcionais, tive grandes momentos onde joguei, no Nacional, no São Paulo, na seleção, né? E no Roma, como nós já falamos. Tem algumas histórias engraçadas aí. Naquele jogo do Palmeiras com o Internacional, olha aí, entrou o teu goleiro aí também. 2 goleiros entraram. Agora o Benítez está te mandando um abraço. E o Bagatini entrou antes também. O Bagatini entrou, o goleiro. 2 figuras excepcionais. Como goleiro, o Bagatini agarrava tudo lá no Caxias. E o Benítez agarrava tudo no Internacional, no Palmeiras, na seleção. Mas mais do que isso, 2 seres humanos extraordinários. Das melhores pessoas que eu conheci no futebol. E não digo isso de todos que jogaram comigo. Falo para esses 2. Sinceridade. Vamos lembrar dessa história lá, Internacional e Palmeiras. Foi a Folha de São Paulo ou o Estado de São Paulo, que na véspera... Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. Mococa ou Falcão? Ninguém sabia que era o Mococa esse. Encontrei o Mococa na tua festa lá. Tem um abraço. Claro, eu trouxe ele lá na festa. Na realidade, sim. Foi antes que eu acordei. Eu sempre tinha o hábito de ler o jornal no dia do jogo. Abri o jornal, tinha página tapado. E ele estava muito bem, o Palmeiras estava muito bem. Né? O time do Palmeiras tinha ganhado do Flamengo do Maracanã, acho que 4-1, ou 4-2, ou 4-0. A goleada do Flamengo do Maracanã. O Palmeiras do Tele, que era Gilmar, Rosemiro, Beto Fuscão. O zagueiro era jogava o Polozzi e o Pedrinho. Pires, Mococa e Jorge Mendonça. Jorginho, César e Baroninho. Era um time difícil. E com moral. E aí eu, lendo o jornal, abri. Falcão ou Mococa? Que era uma pergunta. Evidentemente, aquilo não me motivou nada, né? Porque eu já estava motivado pelo jogo. Morumbi, saindo gente pelo ladrão. E acho, posso estar enganado, que nós chegamos em cima do jogo, tinha muito trânsito. E acho também, não vou dizer certeza a gente não tem absolutamente nada nessa vida, a não ser da morte,
Mas eu tenho, assim, eu acho que nesse jogo o Caçapava aqueceu com a gente. Ele já estava no Corinthians. Se eu tiver enganado, alguém me corrija aí. Ele chegou no vestiário, a gente começou a fazer a rodinha. E aí ele descalço, de roupa. Eu digo, não. Você vai participar da rodinha, não. Quem quer? Vai botar um tênis. Aí ele botou o tênis. Ele na rodinha. Passou 2 minutos. Não, agora tu tá suando. Bota uma camisa. Velho. Depois ele terminou com ele fardado. Com a camisa de treino, evidentemente calçou. E ele já estava no Corinthians. Já estava no Corinthians. Tava lá e aqueceu com vocês no vestiário contra o Palmeiras. Antes do jogo contra o Palmeiras. Enfim. E aí nós fomos pro jogo. E no outro dia, aí nós ganhamos, claro, o Calção ganhou. Eu fiz 2 gols e tal. Foi um jogo difícil, complicado. O Jair fez o outro. E no outro dia o jornal estampou. Falcão, vírgula, é claro. Mas o Mococa estava numa grande fase. Ele teve uma grande fase. Mas aí, enfim, histórias. Não sei se isso prejudicou o Mococa, não sei se ele leu. Mas o melhor disso foi ter dado um abraço nele na tua festa. Né? Pô, eu nunca tinha visto o Mococa antes nem depois. Só encontrei naqueles 90 minutos e encontrei na tua festa. Foi legal, não. Foi muito gostoso. Quando eu fiz a festa, que eu reuni os camisa 5 e tu foi o nome do troféu, eu disse, não, o Mococa eu tenho que trazer. Olha, procurei esse homem. Procurei esse homem, até que eu encontrei ele. O Cláudio Brito, nosso grande mestre, e outros aqui, pedindo para tu falar aqui, aquela imagem, tu subindo a rampa do Beira-Rio com um carrinho cheio de argamassa na construção do estádio. Na realidade, aquilo tem outra situação também. Quando o Internacional começou a campanha do tijolo, meu pai, que era sócio Paraninfo, levamos tijolo para a construção. Mas não tem imagem. O Internacional fez a campanha do tijolo. No momento, Bosco, que era difícil ser gestor de times. De qualquer time do Brasil, de Grêmio, Internacional, que eram os nossos aqui do Sul, era difícil. Porque tu não tinha essa condição de hoje que a televisão banca quase que tudo. Né? Não tinha essa condição. Então, era a base do esforço, da dedicação. Aí tu lembra de Geraldo Herman, tu lembra de Carlos Stess, de Hildo Russovski, Rafael Strongo, tu lembra de um monte de gente, professor Jardim. Eu tenho sempre receio de ficar falando, porque a gente sempre esquece esse nome. Mas, enfim, era a luta diária. Né? Então, era difícil. O dinheiro que entrava na época era que o Davi Berlim fazia com sorteios, com carnê. Tu lembra bem disso? E os times estavam sempre ali, bem equilibrados. Hoje tem um monte de dinheiro que eu estou sempre devendo, estou sempre no vermelho. Então, era uma situação diferente. Então, meu pai, levamos tijolo, meu pai muito colorado, tal, sócio Paraninfo, né? Muito corneta também, meu pai, né? Querido seu Bento, querido seu Bento. Paulo Roberto, qual é a outra sua? É Todes, que eu me lembro que o Geraldo José de Almeida dizia, ponta de bola. Paulo Roberto? Ele chamava de... E até fui saber depois que era um maestro italiano, né? Ele chamava... Flávio era o Minuano. Palmeiras era Flecha Colorado. Figueiredo era capitão dos Andes. Mas ele me chamava de... Espera um pouquinho. Era um maestro italiano. Vou tentar 10 segundos lembrar um esforço monstruoso, né? Porque não é Todeschi, não é... Alguém pode ajudar a buscar um maestro italiano de nome Totò, alguma coisa? Eu me lembro dele, ele dizia ponta de bota de Paulo. Ele fez uma frase, quando nós perdemos o primeiro jogo na seleção olímpica em Munique, 72, nós voltávamos de Passau, nós perdemos para a Dinamarca, que era a seleção, praticamente, Simons, jogar no Barcelona, porque não tinha profissionalismo naqueles países. Nós tínhamos, então era tudo muito amador. E foi um jogo
E nós, todo mundo triste, voltando de trem para Munique, ele entra com aquele vozeirão e diz assim: moçada, as mais gloriosas conquistas são as mais difíceis. Vários entraram, era Toscanini Falcão. Toscanini Falcão. Pô, o pessoal tá atento, viu? Isso aqui foi jogada de primeira, né? Que é como o meio-campo tem que jogar, Boss, não dá para segurar a bola. Eu vou encerrar só e tu não vai falar. O que tu fazia, hoje eles botam 4 para fazer na frente da área. Me abstenho. Um abraço, velho. Um beijo. Muito obrigado. Imagina, grande abraço. Obrigadão. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho, porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.